A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E como pedido de muitos, na live de hoje nós teremos mais 12 minutos extras, onde eu estarei interagindo com vocês, com os comentários, tirando as suas dúvidas com o porquê, para quê e como das Escrituras Sagradas, sobre as nossas mais de 40 denúncias. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo de Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Pois lembrando também que, além de discípulos, que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos ou interesses ou emoções dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E também, muita atenção num comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12, pois nós sorteamos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que são esses papéis brancos de números ímpares e pares com a letra vermelha, que simboliza os 12 rebanhos, dos benditos. Por que rebanho e por que bendito? João capítulo 10, palavra do Senhor Jesus, nós somos os seus rebanhos. E também, lá em Mateus 25, do 31 ao 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome dele amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes, que esse é o nosso dever e essa é a nossa obrigação, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E também, lembrando que para ser membro dessa igreja virtual, você basta estar seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social, pois estamos ao vivo agora em todas elas,
Basta você seguir ou se inscrever e deixar nos comentários. Eu, escreve seu nome, sou membro da Igreja Virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número e falo o seu número de 1 a 12, do qual você faz parte. E assim, além de toda live, você está recebendo orações, vai continuar recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, também pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E também vocês têm de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, a palavra revelada do Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Então eu agradeço mais uma vez muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Pois lembrando também que discípulo é no @milhaofertadim, que eu ministro lá de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 até as 7h40. Aqui, sendo membro dessa igreja virtual, você pode continuar frequentando qualquer uma igreja, templo ou congregação, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, recebe o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 questões que são denúncias em que estamos já há mais de um ano na internet oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. Essas mais de 40 já ultrapassaram 730 milhões de reais em dinheiro, o prêmio somado, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E lembre-se de não se surpreender com o valor das ofertas, pois verdadeiramente em que nós estamos oferecendo e não pedindo, porque isso não paga o cachê de um cantor ou de um jogador de futebol nos dias de hoje. E todas as nossas mais de 40 questões são denúncias, são alertas que valem a sua vida, a sua salvação, a sua prosperidade e a da sua família também. E é muito importante estarmos sempre examinando todas as obras e todos os frutos. Aí o abençoado falou que 1 bilhão não paga nem e citou o nome de uma cantora. Exatamente por isso. E ela não te conduz à salvação, como a palavra do Senhor Deus, que verdadeiramente nos concede isso. E é importante nós crermos nele como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas às comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também lembrando sempre a todos vocês que verdadeiramente estamos aí oferecendo mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que as nossas 12 igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, para que vocês vejam a seriedade e deixando bem claro também que nós não estamos tirando a necessidade dos templos físicos, a diversidade de ministérios, e é necessário estarem todos juntos, unidos e interagindo, sendo o corpo do Senhor Jesus o Cristo, uns ajudando aos outros, suprindo para que ninguém tenha falta nem necessidade de nada, como as igrejas dos apóstolos lá no livro de Atos. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for
ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição desta live. Nas outras redes sociais, basta abrir o meu perfil e ir na aba de seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, onde você vai encontrar @as_sem-ovelhas ou @milaofertadim, em que você vai encontrar o vídeo fixado nesses perfis. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E lembrando a todos vocês que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalho, emprego, todos têm a oportunidade de pregar, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, como manda na palavra do Senhor Deus. E todos também têm a oportunidade e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, se você quer levar uma de nossas igrejas, templos físicos, para a sua região, basta entrar em contato conosco através do privado das nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e também tirando as suas dúvidas para que vocês possam levar uma verdadeira obra do Senhor Deus para a sua região. Inclusive, abençoado lá no Ceará, entre em contato conosco, nos informando o seu bairro, município, estado e país, no caso o seu é Brasil, nós sabemos, para que nós possamos estar acrescentando ali na área onde nós estaremos entrando para mais honra e glória do nosso Senhor Deus com a inauguração dos templos físicos. E também lembrando sempre a todos vocês que vamos dar início agora às orações e às ministrações para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando que eu mencionei no começo da live, mas vou repetir para quem está chegando agora, que hoje, a pedido de muitos, no final desta live, nós teremos mais 12 minutos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, responder as perguntas com porquê, para quê e como, sobre as escrituras sagradas, ou sobre a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre as nossas mais de 40 denúncias. No final dessa live, vão ter mais 12 minutos para poder estar interagindo conosco, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração das orações para darmos início às ministrações da palavra do Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que algumas das dúvidas, dentro do tempo, serão tiradas no final dessa live. Vocês terão 12 minutos para interagir conosco. Agora vamos dar início às ministrações da palavra do Senhor Deus e às orações para lar, comércio, veículo e o coração de todos vocês.
Pois lembrando que nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios, porque é a melhor fórmula de dar total direção ao Senhor para que seja feita a vontade dEle e fale ao corações de todos vocês, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não damos dinheiro, nós oferecemos dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Na @milhaofertadim, você encontra uma playlist com as nossas mais de 40 questões para estar nos examinando. Vou estar dando início ao sorteio dos 12 rebanhos, dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar, estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 12, que no decorrer da live você vai ter uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação. No mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para você aumentar a sua fé. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o primeiro livro a ser ministrado e também para a meditação dos rebanhos é o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta live. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça. E o livro é o livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito, par, de número 12, Hebreus, capítulo 5. E para o rebanho bendito, ímpar, de número 11, Hebreus, capítulo 6, para a sua meditação. Lembrando que no final desta live nós iremos reservar 12 minutos para vocês interagirem conosco e tirarem as suas dúvidas. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6 é a próxima oração a ser ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês nesta madrugada. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus Cristo, para todos vocês mais uma vez. E vamos dar início aqui à ministração no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
tenham os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração, no livro de Hebreus, capítulo 5, a gente vê a atual situação da liderança religiosa hoje em dia, do qual nós devemos estar sempre atentos. Pois aqui no versículo 12 está escrito justamente isso. Devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, pois é necessário o avivamento, que é o retorno dos princípios. Avivar, trazer de volta aquilo que tentaram eliminar, mas que a palavra do Senhor, os seus princípios, é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada e é fogo consumidor. E aqui no versículo 14 deixa bem claro que o mantimento sólido é para os perfeitos. Aí a gente vê mais uma vez como a liderança religiosa de hoje em dia não está apto para discernir entre o bem e o mal, discernir a palavra do Senhor, entender nas escrituras sagradas, pois eles se afirmam serem perfeitos e ser pecadores. E se o conhecimento, o entendimento e o discernimento profundo é apenas para os perfeitos, como eles iriam poder ter, então, aquilo que é necessário para a salvação e a vida eterna, não só deles, mas como também das suas famílias. Por isso que estamos aí já há mais de um ano na internet, oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. E até agora ninguém apareceu, porque é verdadeiramente todos necessitando de alimento, das primícias, receber os princípios, receber os ensinamentos, tornar a receber os ensinamentos necessários. Fala uma coisa. O básico, exatamente. E o próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. Lembrando que as perguntas serão lembrando que as perguntas serão ministradas no final desta live, As perguntas serão respondidas no final desta live. Nós iremos acrescentar mais 12 minutos no horário da live para que vocês possam estar tirando a sua dúvida para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu pode fazer isso, abençoada? Vamos à ministração de uma oração para ser ministrada, de um livro e um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, um livro e um capítulo para sorteio dos benditos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês, final da live, estaremos interagindo com vocês nos comentários por 12 minutos, respondendo as suas perguntas. E agora estamos sorteando a palavra do Senhor Deus para ser ministrada nesta live. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao livro de Jó, capítulo 30. Jó, capítulo 30, para meditação do rebanho bendito par de número 10. Livro de Jó, capítulo 30. E Jó, capítulo 31, para meditação dos rebanhos benditos ímpar de número 9. E vamos à próxima oração a ser ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada. E se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término desta live, basta estar seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual, @igrejas benditas. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas.
ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Lembrando que eu estou aqui sendo apenas um canal, um caminho instrumento do nosso Senhor Deus, para lhe dar a oportunidade e material de trabalho a vocês, para vocês terem a iniciativa de examinar nas Escrituras Sagradas. Eu faço apenas uma introdução daquilo que eu li, mas é necessário você ler o capítulo todo, pois devido à numerologia da Bíblia Sagrada, nós seguimos a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer desta live. Mas você é necessário ler e examinar o capítulo todo que sair para você, seja no número de rebanho, de 1 a 12, ou no número de 1 a 7, que é sorteado no final da live, e o último capítulo, que é para todos nós meditarmos, para que assim você traga a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E vamos à meditação no livro de Jó, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 7. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos? Já de velhice se tinha esgotado neles. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mandimento era as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das ortigas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Jó, verdadeiramente nós vemos diversas tribulações, diversas adversidades, que se verdadeiramente o Senhor não estiver conosco e nós estivermos com Ele, é muito difícil de nós passarmos, para não dizer impossível. Pois aqueles que têm a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, esses verdadeiramente vão ter todas as coisas se as colocarem em prática, se verdadeiramente honrarem ao Senhor que tudo nos concedeu. Pois como está escrito em Salmos capítulo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Inútil é fazer qualquer coisa se o Senhor não for a nossa rocha, se Ele não for a nossa fortaleza. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que ouve e pratica os seus mandamentos, Ele e o Pai virão fazer morada dentro desse. E verdadeiramente aquele que tem obras e frutos, tudo o que pedir lhe será concedido, segundo a vontade do Pai. Então é importante nós termos crédito, tendo obras e frutos, para que a nossa fé permaneça viva. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor Deus, mas a fé permanece ao você a colocar em prática. Tiago capítulo 2, a fé sem obras é morta. Então é muito importante examinarmos com muita atenção e cuidado. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo bendito a receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7, são os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus. Lembrando que no final desta live, hoje nós iremos tirar 12 minutos para interagir nos comentários, responder suas perguntas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas ou sobre as nossas mais de 40 questões, para que vocês possam tirar as suas dúvidas e comprovar que verdadeiramente se ajuntar conosco é em um só Espírito, como diz nas Escrituras Sagradas, só há benefícios para você e toda a sua família. E o livro é o livro de Ezequiel, que contém 48 capítulos. Livro de Ezequiel, que contém 48 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que aqueles que são inscritos ou seguidores das nossas igrejas virtuais, @igrejas benditas, incluindo essa aqui, @igrejas benditas, continuam a receber orações, mesmo após o término das lives, todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Para todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco.
livro de Ezequiel, capítulo 30. Ezequiel, capítulo 30, para a meditação do rebanho bendito par de número 8, Ezequiel, capítulo 30. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, Ezequiel, capítulo 31, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não, eu não sou pastora, eu sou ministradora da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a oração é a oração de número 12, a próxima a ser ministrada para mais honra e glória do meu Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui a única coisa que é decorado, são realmente que eu acabei decorando, são a introdução e a finalização, e mesmo assim algumas partes. Todo o resto é inspirado pelo Espírito Santo, desde a seleção dos capítulos e dos livros até aquilo do qual eu falo e ministro aqui para todos vocês, a introdução da qual eu dou. A gente não prepara nenhum esboço, nem nada do tipo. É sempre a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça ao coração de todos vocês. E vamos à oração de número 12. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação. Eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, juntos conosco, através do cumprimento das tuas justas, benditas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Ezequiel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 7. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Jeová, gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios ele será. E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os trespassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e quebrar-se-ão os seus fundamentos, Etiópia, e Puti, e Lude, e toda a mistura de gente, e Cube e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba de seu poder, desde a torre de Sevene, ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová, e serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Ezequiel, capítulo 30, nós vemos a verdadeira importância e necessidade que nós temos de nos fortalecer no Senhor, no seu caminho e na sua justiça. Pois tudo aquilo que é material, nós não podemos colocar a nossa confiança nisso. Pois verdadeiramente, quando o Senhor é a nossa confiança, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e Ele verdadeiramente confia em nós e nos ama, porque nós guardamos e praticamos os seus mandamentos, os seus estatutos. Não há nenhuma tempestade nesse mundo que é capaz de nos derrubar. Mas quando nós colocamos o nosso coração, a nossa emoção e o nosso sentimento naquilo que é passageiro, naquilo que é transitório, em emoções e sentimentos dos seres humanos, ou aquilo que é material, que se corrói, que um dia está ali, no outro some. Quando nesse momento você age dessa forma, por impulso, verdadeiramente tudo aquilo rui, tudo aquilo cai e desmorona. Então é muito importante nós estarmos examinando a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, crer nele como está escrito, Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos ao próximo livro, ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receber uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. E lembrando que no final desta live nós estaremos interagindo com vocês nos comentários, respondendo suas perguntas como porquê, para quê e como. Mas até lá é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao livro a ser ministrado, que é o livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. E todos aqueles que querem continuar recebendo orações, mesmo após o término desta live, basta estar se inscrevendo ou seguindo em uma de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, incluindo essa aqui, @MileOfertaDin. Livro de Romanos, capítulo 14. @Igrejas Benditas. Exatamente, falei errado. @Igrejas Benditas para mais honra e glória no Senhor Deus. Livro de Romanos, capítulo 14, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Romanos, capítulo 14. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, Romanos, capítulo 15, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a oração é a oração de número 1, para ser ministrada e levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção de todas essas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de Romanos, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Romanos, capítulo 14, nós vemos a importância de estarmos todos juntos, interagindo em um só espírito, e de tomarmos muito cuidado para não julgar ao outro naquilo que lhe é lícito, em comer ou deixar de comer, em usar ou deixar de usar. Aquilo que é lícito, que a palavra do Senhor nos permite fazer, nós não podemos querer julgar o irmão naquilo que ele pratica, que é lícito. Ah, Milena, mas eu acho que não é certo, eu penso que isso não é legal. Mas tá bom, aquele que vive em espírito verdadeiramente crê como está escrito. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Senhor Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Esse é o nosso dever e a nossa obrigação. Nós só podemos repreender os irmãos em atividades ou atitudes que são contrárias à palavra do Senhor, os princípios nas Escrituras Sagradas, os mandamentos dos apóstolos do Senhor Jesus. Aí nós devemos repreender aqueles que são irmãos.
para que possamos estar todos juntos em um só espírito, nos ajudando uns aos outros, nos lavando, nos limpando e tirando primeiro a trave dos nossos olhos, para ajudarmos ao irmão a tirar a trave do olho dele também. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3. São os próximos a estarem recebendo uma palavra, Senhor Deus, para a sua meditação. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar e interagir conosco no final desta live. Eu estarei respondendo as perguntas com o porquê, para quê e como sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Deus, ou as nossas mais de 40 ofertas, para que vocês possam fazer prova de nós e comprovar que se ajuntar conosco verdadeiramente em um só Espírito, vocês só serão beneficiados. E o livro é o livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, Cantares, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, Cantares, capítulo 5, para a sua meditação. Aqui os rebanhos não estão divididos, eles estão apenas numerados, como é verdadeiramente as escrituras sagradas, pois ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas e letras, números, que é as escrituras sagradas, e cores, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E é muito importante estar examinando a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça, crendo nele como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que, assim como está escrito em Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ao próximo livro a próxima oração a ser ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 11, a próxima a ser ministrada. E no final da live, nós estaremos interagindo com vocês nos comentários, respondendo suas perguntas com porquê, para quê e como, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sobre a palavra do Senhor Deus, ou as nossas mais de 40 questões. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de Cantares, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 14. Vem comigo do Líbano, minha esposa, venha comigo do Líbano, olha, desce o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa, tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com o colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha. Quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, ó minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Cantares, capítulo 4, que é para os apaixonados, nós também vemos algo muito interessante sobre diversos elementos que têm valor, têm preço,
mas que sempre foram utilizados pelo povo do Senhor Deus. Mas nunca devemos permitir que esses elementos nos usem, pois como a gente ministrou ali em Romanos capítulo 14, verdadeiramente há coisas que nos são lícitas e nós podemos ou não utilizá-las. Cabe a cada um devido ao seu gosto. Mas nós jamais podemos julgar ao irmão, ao servo do Senhor Deus, com base naquilo que ele usa ou que ele deixa de usar. Pois lá em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro exorta a todas as mulheres: não sejam os vossos enfeites, os vossos adornos, apenas aquilo que é externo, mas sim aquilo que vem de dentro para fora, que só é possível demonstrar através de atitudes, guardando e praticando as palavras e os mandamentos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao último rebanho, rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5, o próximo a ser ministrado, a próxima a receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando, no final da live estaremos respondendo as suas perguntas sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E todos aqueles que querem continuar recebendo orações, mesmo após o término das lives, basta estar se inscrevendo ou seguindo nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado de 2 Reis, capítulo 13. Livro de 2 Reis, capítulo 13, para meditação do rebanho bendito par de número 6. Livro de 2 Reis, capítulo 13. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de 2 Reis, capítulo 14, para a sua meditação. Lembrando que dependendo da rede social, essa live vai ficar salva para você estar examinando as ministrações anteriores, compartilhando para outras pessoas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus para a sua edificação, para aumentar a sua fé, para serem edificados na palavra do Senhor, no Evangelho e na sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de uma oração. Eu tô falando rápido, desculpa, gente. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu acabei esquecendo que eu tenho que falar devagar. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, vamos à ministração da oração de número 5. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão mais uma vez pela presença de todos vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E vamos à ministração no livro de 2 Reis, capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 19. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estamos aqui sempre de segunda a sexta, trazendo a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça para todos aqueles que precisam e necessitam. Vou do 14 ao versículo 20. Vamos lá, livro de 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 20. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira.
e atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de 2 Reis, capítulo 13, nós vemos as atitudes que o rei teve de tomar, atitudes para servir de símbolo, para servir de verdadeiramente uma prova, um motivo, crédito, para que pudesse verdadeiramente o Senhor, profética, obrigada, Pote. Palavras proféticas para o Senhor operar a favor do seu povo. Palavras proféticas e ações proféticas também. Exatamente. Porque sempre a palavra do Senhor Deus não é só palavras, mas sim atitudes. Então aí que é muito importante nós vermos também aqui a necessidade que deveria haver constância, perseverança. Pois aquilo que ele deveria fazer mais vezes, ele fez apenas 3 vezes. Então é muito importante nós termos a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça dentro de cada um de nós, para sabermos em quais momentos de nossas vidas nós devemos fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E quanto nós devemos fazer, quando nós devemos fazer, pois essa deve ser sempre a nossa preocupação, o que nós devemos fazer ou deixar de fazer no agora, e não o que vai acontecer, como vai acontecer ou quando vai acontecer. Que o povo fica tão preocupado com a volta do Senhor Jesus que esquece do agora, de viver o presente, mas não de maneira carnal, sim de maneira espiritual, semeando o bem para colher as abundâncias do Senhor, semeando a palavra do Senhor para que possa produzir uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1. Palavra do Senhor Jesus, livro de Marcos, capítulo 4. E vamos ao último livro a ser ministrado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui interagindo com a palavra do nosso Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, dando a oportunidade para todos vocês também fazerem o mesmo, receberem uma palavra do Senhor para as suas vidas. E o último livro a ser ministrado, que é uma palavra do Senhor Deus para todos nós, é o livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos, é o último livro a ser ministrado, que é uma palavra do Senhor para todos nós. Lembrando que no final desta live será reservado um horário para vocês interagirem conosco, tirarem suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 40 questões, que são denúncias em que estamos aí há mais de um ano oferecendo dinheiro para quem mostrar que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ou eu falo pausadamente igual um robô, ou então vocês não entendem nada do que eu tô falando, porque eu falo extremamente rápido. Aí eu tenho que ir me segurando, falando que nem um robô, para que todo mundo possa me compreender, para a mais honra e glória do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, é a meditação para todos nós nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Apocalipse, capítulo 9, para a nossa meditação. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações durante as lives também são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 10, Apocalipse 9, oração 10, glórias ao Senhor Deus. E quem quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, basta estar seguindo ou se inscrevendo, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de madrugada, né? Exatamente, receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Eu faço só para os que estão inscritos. Então, é uma oração que eu faço todos os dias para os fiéis, que são aqueles que estão inscritos. E aí, pode ter certeza que glória a Deus e Deus está ouvindo. Muitíssimos amém. Glórias ao Senhor Deus. E, lembrando mais uma vez, no final da live, vamos interagir com vocês, responder as perguntas nos comentários sobre as Escrituras Sagradas. Vamos à ministração da oração.
Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração no livro de Apocalipse, capítulo 9, é importante para nós verdadeiramente examinarmos as nossas prioridades, as nossas obras, os nossos frutos e o nosso presente. Em vez de ficar se preocupando como vai ser enfrentar um desses gafanhotos, em vez de ficar se preocupando qual vai ser o som da trombeta, em vez de ficar se preocupando com qualquer uma das coisas que virá, nós devemos nos preocupar com aquilo que está no agora, com a palavra do Senhor Deus, se ela está sendo guardada, se ela está sendo cumprida, se você está examinando, se você está crendo no Senhor Deus como está escrito, ou se você está apenas acreditando em um Deus que lhe foi criado, que lhe foi ensinado, e não aquele que está escrito na palavra do Senhor Deus, nas Escrituras Sagradas. Então é nesse momento que é importante verdadeiramente nós examinarmos as obras, os frutos e as doutrinas que nos são apresentadas pelas nossas lideranças, como as igrejas verdadeiras e vivas do Senhor Jesus. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, pois nós somos seguidores da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo, seguidores e praticantes da palavra dele, do evangelho e da sua justiça, sem nada que venha do ser humano, sem eu acho, eu penso, eu imagino, sem teologias, sem fábulas, sem doutrinas religiosas, sem religiões carnais e mundanas, apenas sempre a palavra do Senhor, o evangelho e a sua justiça, pois em João 7, versículo 38, ele afirmou que é para crer nele, como está escrito. Em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, está escrito bem claro que não podemos acrescentar e nem omitir a nada nas Escrituras Sagradas, para que as coisas ruins que estão escritas não sejam acrescentadas e nem que, na sua vida e nem que você perca as coisas boas na sua vida. Vamos ao sorteio dos números de 1 a 7 e daqui a pouco eu vou estar interagindo com vocês, respondendo as suas perguntas nos comentários sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora escolha seu número de 1 a 7 para que você saia dessa live com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4,
vai meditar no livro de Jó, capítulo 30. Jó, capítulo 30, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar em Ezequiel, capítulo 30. Ezequiel, capítulo 30, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 4, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, se você escolheu o número 6. E se de 1 a 7 escolheu o número 1, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, se você escolheu o número 1. Enquanto eu vou dizendo aqui os benefícios e importâncias em você se ajuntar conosco, vão deixando suas perguntas com o porquê, para quê e como sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus ou as mais de 40 questões. Qualquer pergunta que seja de cunho natural, carnal ou maligno, não será respondida, sequer será lida. Então foquem em perguntas sobre a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas ou sobre as nossas mais de 40 questões. Porque qual é o benefício que vocês vão ter realmente nos seguindo? Porque nós somos muito importantes na vida de vocês, apesar de estar ausente com o corpo, com o templo, mas presente em espírito. Glórias ao nosso irmão. Por que nós somos melhores, muito mais eficientes do que qualquer um templo físico? Nós estamos dando 10 milhões de reais se algum ser humano do planeta Terra provar que nós não somos, com base na Bíblia Sagrada, que nós vamos provar que nós somos, mas muito mais ainda. E vocês entrando em contato para que nós possamos abrir também um templo físico em qualquer lugar do Brasil que você esteja ou fora do Brasil. É só entrar em contato conosco e te dar glórias ao nosso Senhor. E no particular e nos dar a posição que você está. Exatamente. E vão deixando as perguntas que eu já vou responder. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações durante as lives, de segunda a sexta, e também orações todos os dias de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, também por ele. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde 12 minutos antes das 7 horas da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde, na @AIG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada nessa igreja virtual @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão sempre seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das nossas lives e outras informações importantes e necessárias está na descrição desta live. E em outras redes sociais, basta você abrir o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, @Igrejas Benditas, ir na aba de Seguindo, onde você irá encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros.
E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalho e emprego e recursos e oportunidades para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda estar determinado nas escrituras. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início agora à interação com vocês nos comentários por 12 minutos até meia-noite e 24 da madrugada. Aí alguém perguntou, de onde saiu tanto dinheiro? Da promessa do Senhor Jesus. Livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 25 em diante. Aquele que abandonar tudo por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais em tudo. E aí ele fala casas, campos, fazendas, com perseguições. Mas no século futuro, a vida eterna. O nosso sacerdote e apóstolo sempre foi um grande empresário, mas uma época da sua vida, ele abandonou tudo o que ele tinha, todas as suas empresas, todos os seus negócios, todos os seus patrimônios, para focar em verdadeiramente examinar a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor nos concedeu muito mais de 100 vezes mais para a mais honra e glória dele. Principalmente para mim, que eu queria mais 2 filhos e graças a Deus o meu dinheiro não dava para poder ter, e através de Deus tá aí os meus 2 filhos. Ela é a mais nova e tem um outro ainda mais velho. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Daí que veio, viu? Glórias ao nosso Senhor Deus Poderoso. Seu abençoado comentou assim: Milena, esse tipo de ministração eu nunca tinha ouvido. Aonde você tirou esse ensinamento? Principalmente essa questão de oferecer dinheiro a quem desmenti-los? Uma excelente pergunta, abençoado. Vamos à primeira pergunta, sobre a ministração. De onde surgiu esse ensinamento? Da palavra do Senhor Deus, das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos a todos vocês é sempre 100% firmado nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como o Senhor mandou que seja feito. E o Espírito Santo de verdade, quem nos ensinou todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir e nos instrui, nos concede inspiração para fazermos tudo como está escrito. Em primeiro lugar, ela realmente começou a ministrar dessa forma porque o Senhor Jesus falou bem claro, em João 7,38, quem crê nele como está escrito. Pronto, então ela queria que o povo cresce no que ela estava falando, então só através das Escrituras. Segundo, em João capítulo 7, Jesus falou bem claro, aquele que é enviado por ele fala como está escrito. Porque aquele que não fala como está escrito busca o seu próprio reino. Mais uma vez ela queria falar realmente do reino do Senhor, então ela não poderia falar nada do que era dela mesmo, do que os outros estavam falando, então ela teria que ministrar dessa forma, só lendo as Escrituras Sagradas e pregando, tá bom? Exatamente. Próxima. E sobre a gente justamente oferecer questões em dinheiro, é porque a palavra do Senhor Jesus é clara, a nossa palavra é sim, sim, não, não, e qualquer um que duvidar, que nos desmentir, basta provar na Bíblia Sagrada e recebe a oferta em dinheiro. Porque lá no livro de Gálatas é bem claro, aquele que nos ensina, nós devemos repartir até metade dos nossos bens com aquela pessoa. E se nos ensinarem que estávamos errados ou mentindo, com base nas Escrituras Sagradas, recebe o prêmio em dinheiro. Sem contar que também há material de trabalho para todos vocês estarem fazendo prova de toda e qualquer doutrina, conhecimento ou evangelho que te apresentam como se fosse de Cristo. Por isso que é o motivo, né? Lá em em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, lá está escrito que todo aquele que ministra a palavra do Senhor não pode acrescentar nada e não pode omitir nada do que está escrito. Então, quando a gente fala com base,
qualquer uma base judicial, jurídica, né, no tribunal, primeira coisa que o juiz vai perguntar, onde é que está escrito isso que você está falando? Eu vou mostrar. E o outro vai ter que mostrar aonde é que está escrito a versão dele que eu estou errado. E aí, só lamento que ele não tem. Porque tudo que nós estamos fazendo é certo. Eles criaram formas, fábulas, doutrinas por si mesmo, mas não como está escrito na Bíblia Sagrada. Por esse motivo, nós estamos verdadeiramente em mais de um ano e não apareceu ninguém. Exatamente. Aí perguntaram se nós cantamos louvores nas igrejas. Nós cantamos louvores em todo momento, não somente na igreja, pois nós somos verdadeiramente adoradores em espírito e verdade e em qualquer lugar. E esse homem que está falando é o sacerdote e apóstolo desse ministério e também o meu pai, para a mais honra e glória do meu Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aí perguntaram se eu sou de uma religião aí que usam aqueles saiões, aqueles roupões. Não. As nossas roupas, as nossas vestes santas que utilizamos somente durante as lives e em atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia, pois assim como está escrito na palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu não leio tudo que eu falo. Eu fico olhando para todos os lados aqui, que eu tô através de várias redes sociais. Às vezes eu tô olhando para um lado, eu não tô lendo, eu só tô falando com outra rede social, olhando para outra rede social. O que eu leio são aquilo que são necessários, as introduções, os passo a passos, algumas explicações, algumas bases da Bíblia Sagrada necessárias para vocês examinarem. É isso aí que nós lemos e apresentamos sempre a todos vocês. A outra pergunta: por que o meu pai, que é o sacerdote e apóstolo dessa obra, não aparece? Nós já respondemos, mas vamos sempre aqui de novo. Pois ele verdadeiramente ainda trabalha nas ruas, ainda trabalha de casa em casa, evangelizando, fazendo trabalhos sociais, presídio, hospital, em todo quanto é tipo de lugar. Ele continua trabalhando através da palavra do Senhor Deus, do Evangelho da sua justiça, trabalhando com almas. E com isso, verdadeiramente, quando descobrem quem ele é, já houve até ameaça de sequestro antes da gente iniciar na internet. Diversos já tentaram sequestrar ele, depois descobriam quem ele é, as prêmios, ofertas de dinheiro. Eu mesmo já recebi ameaças de sequestro durante as lives. Então é aquilo que o Senhor Deus deixou bem claro: não devemos atentar o Senhor nosso Deus. Nós devemos ser mansos como uma pomba, mas sim mais prudentes como uma serpente. E é isso que é muito importante: examinar a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada. Esse é o motivo. É um dos muitos motivos. É um dos muitos motivos. Exatamente. Isso aí, exatamente. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí, por que tem que separar uma roupa só para as lives e não pode usar elas em outros momentos? Porque, como eu disse, o que nós estamos fazendo na live não é simplesmente a live, e sim o que nós estamos fazendo nas lives. Estamos ministrando a palavra do Senhor Deus, mexendo com a santidade do Senhor. E com isso é necessário haver vestes, roupas específicas para essa ocasião. Por isso disse vestes santas. As vestes têm que ser santas e as vestes santas não pode realmente estar interagindo com as pessoas no dia a dia na rua. Não é possível. E além do mais também tem as outras igrejas também virtuais que também estão funcionando. Exatamente. Glória ao nosso Senhor Deus. E aí um outro abençoado ali, ele escreveu: por que vocês têm um sacerdote como os antigos levitas? Nós, os judeus, descartamos isso, porque continuam com algo por exílio babilônio. Bom, nós os judeus, bonito ele você é falar isso, né? Opa, você é judeu, então pronto. Então você é de alguma das 12 tribos, beleza. Agora eu quero te dizer para você também que o Senhor Jesus se tornou o sumo sacerdote, não foi de nenhuma tribo de vocês. Exatamente. Não foi nenhuma tribo de vocês, certo? E aí, como ele falou verdadeiramente, que haveria um tempo que o povo adoraria ele em espírito e em verdade em qualquer lugar. O que ele quis dizer isso? Que todas as nações, cada um poderia ter seus sacerdotes. Exato. Por esse motivo, quando você vai no livro de Hebreus, quando você vai em Apocalipse, de todo mundo ele fez reis e sacerdotes. Todo mundo ele fez reis e sacerdotes. Então, por esse motivo, eu sou um sacerdote. Glórias ao nosso Senhor Deus Poderoso. Porque ele cumpriu o tempo determinado, os protocolos santos, os ornamentos santos, tudo aquilo que é necessário. Sem contar disso, eu tenho quase 30 anos de jejum todos os dias e só comecei essa atividade depois de 20 anos de jejum todos os dias, mais de 15 horas por dia. Exatamente. E oração de madrugada, mais de 2 horas de joelho todos os dias e subir no monte. Glórias ao nosso Então, Deus. sacerdote, por quando Jesus falou assim, errasco não conhece a escritura nem o poder de Deus, então o poder de Deus vem através do sacerdote, tá bom? Exatamente. E ali a abençoada falou: uma roupa na igreja e outra na rua? Que estranho. Não, é como está escrito nas escrituras sagradas. Sempre houveram vestes, roupas
específicas para serem utilizadas somente nas atividades de santidade do Senhor Deus. Parece estranho para você, porque é algo que, por mais que seja o correto, o princípio, não vem sendo praticado nas igrejas hoje em dia, infelizmente. Vamos logo bem ao objetivo, você vai entender só. Ó, na igreja católica você vai ver que o padre não usa a mesma roupa que ele está no dia a dia. Exatamente. O terno ele não usa. Então, quer dizer, então nessa parte aí, você vai lá em Êxodo capítulo 28, que você vai ver sobre as vestes santas. Você vai ver em Apocalipse também, que Jesus também fala dos adoradores tem que ter as vestes santas, tá bom? Exatamente. E aí o moçada comentou, mas a escritura não diz que quem poderia acessar sacerdote só quem vem da linhagem de Arão? Não, que no caso seria na linhagem... Deixa quieto. Mas não. Não está escrito isso de forma nenhuma, certo? Isso era, no Antigo Testamento era isso, só poderia vir sacerdote de lá. Exatamente. Quando o véu foi rasgado, agora pode vir sacerdote de todas as nações. Aí o abençoado perguntou qual o ministério nosso, que no caso, o ministério do Senhor Deus. Nós somos... As 100 ovelhas. Por que as 100 ovelhas? Porque você escuta lá 99, mas na verdade Jesus recuperou e veio com ela. Glória então ao Senhor Deus. Passou a ser 100 ovelhas. Por esse motivo, você escolhe o número de 1 a 100 e você será o número dos 100 rebanhos. Glória ao nosso Senhor Deus. E essa pergunta de por qual motivo algumas igrejas proíbem o uso de brincos já foi respondido, que envolve toda uma máfia religiosa que criaram, que pro povo eles falam que é uma aparência de santidade, mas que na real eles estão apenas controlando o consumo do povo para que eles consumam o mínimo possível naquilo que não é relacionado à igreja. Então é muito importante examinar a palavra do Senhor Deus. É uma máfia mesmo. Fortíssimo, tá bom? E o abençoado ali na outra rede social comentou: muito boa administração e percebo a boa intenção junto à palavra do Senhor Jesus Cristo. Porém, sugiro reavaliar o fato de mencionar sobre dinheiro. Os próprios frutos de suas ministrações serão prova do seu ministério. O coração do homem é corruptível para o dinheiro. Evitar seria melhor. E é justamente pelo coração do homem ser corruptível pelo dinheiro que a gente está aí colocando o dinheiro para chamar toda a atenção de todo esse povo. Para que eles tenham atenção naquilo que é carnal, puxar a carne deles para aquilo que é celestial, aquilo que é eterno. Só tem mais um minuto. Eu vou ser mais objetivo contigo para você poder ter intenção. Quando eu falo contigo assim, você está falando a verdade? Aí você fala assim, é claro que eu estou falando a verdade. Se eu provar que você está falando mentira, você vai me pagar quanto? Exatamente. Aí fica bem mais fácil, não tem muita discussão, porque é só abrir a Bíblia e mostrar que é a verdade. Deus. Por esse motivo eu digo, e para aquelas outras pessoas indoutas também que não têm conhecimento, elas saber que nós estamos falando a verdade, porque se a gente estivesse falando a mentira, por mais que a gente tenha dinheiro, já teria acabado. Aí eu perguntaram, então qualquer um pode ser sacerdote hoje em dia, já que o véu rasgou isso? Sim, pode, desde que cumpre os protocolos. Desde que cumpre todas as suas funções, todos os seus protocolos, que é necessário, no mínimo, 20 anos de jejum todos os dias. Exatamente. E o abençoado lhe perguntou como faz para ser membro dessa igreja virtual. Basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários o seu nome, dizendo aí o seu nome, sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e dizer o seu número de rebanho, de 1 a 12, do qual você faz parte. Se for na 100 ovelha, de 1 a 100. Certo? E o detalhe também, você pode continuar sendo membro de outra igreja, que não tem problema nenhum, que Jesus falou, nós viemos poder juntar a igreja, não viemos poder separar não. O único dono é o Senhor Jesus de tudo e de todos, tá bom, abençoado? Glória ao nosso Senhor Deus. Infelizmente o tempo acabou. Agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês dos mais de 25 países. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de 00h07. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e meu muitíssimo amém. Outras perguntas, @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Muitíssimo amém, gratidão. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para ser membro, se inscreve.